Olá, quinto ano. É um prazer estar novamente com todos vocês. E hoje nós vamos estudar o último conteúdo do livro, mas lembrando que ainda teremos aula, tá certo? Na aula da semana que vem, nós vamos inclusive fazer a revisão para a atividade avaliativa, certo? Caso você não tenha vindo no dia do drive-thru para poder pegar, você pode vir até a escola e pegar suas atividades, tá certo? Então, vocês hoje vão precisar, do livrinho, vocês, e vocês vão colocar na página 140, tá? Reforçando, página 140. O conteúdo de hoje está falando sobre as ONGs. Mas quando a gente sempre ouve, né, na televisão falar a ONG que defende o direito dos animais, a ONG está precisando de ajuda. Mas o que é uma ONG? A gente tem três letras aí que representam essa sigla ONG. Mas o que é isso? ONG significa organização não governamental. As ONGs aí, no caso, né, está no plural, então são organizações não governamentais. E as ONGs, elas defendem, elas ajudam as pessoas, defendem os direitos das pessoas. Tem ONGs que defendem os direitos tem ONGs que defendem os direitos ambientais, tem ONGs que defendem os direitos dos animais, né? Tem ONGs, inclusive, que se unem para poder arrecadar alimentos ou outros produtos para poder ajudar outras pessoas, para poder ajudar as pessoas que estejam precisando realmente dessa ajuda, certo? E é uma organização que não tem fim lucrativo, não tem fins lucrativos. Então, as ONGs, elas sobrevivem de ajuda, sobrevivem de doações, certo? Para poderem se manter, né? Que a gente sabe que tem a ONG, mas todos os trabalhos realizados as pessoas precisam, né, ter produtos, precisam do dinheiro para poder comprar esses produtos, então as pessoas ajudam de várias formas. Tem pessoas que não podem doar produtos, então elas vão para essa ONG, realizam esses trabalhos voluntários, lembrando, as ONGs não devem cobrar pelo serviço que prestam às pessoas, certo? Deve ser um serviço voluntário. Então, se você deseja trabalhar numa ONG, é serviço voluntário. Você não vai receber salário por conta disso, tá certo? Por conta desse serviço que você prestou. E vocês têm uma imagem lá embaixo, na página 140, tem algumas pessoas aí. Nessa imagem é possível a gente ver que essa ONG, ela luta pelo quê? Lá no fundo da imagem, a gente tem uma paisagem. Essa ONG aí, ela está protegendo o quê? Ela está lutando pelo quê? Pelo meio ambiente, né? Então, olha aí, ó, as pessoas se unem para poder ajudar o meio ambiente, ou os animais. Então tem várias, inclusive tem até umas ONGs, por exemplo, que quando tem animais abandonados nas ruas, essas ONGs, elas pegam esses animais, recolhem esses animais, colocam no abrigo. Então elas pedem doações a quem possa doar, né? Pedem doações de rações, de medicamentos para esses animais também. Então, é importante, são muito importantes as ONGs por conta disso, né? Muitas vezes as pessoas precisam de algum tipo de serviço, as pessoas não têm condições de pagar por esse tipo de serviço e as ONGs oferecendo, então fica bem, né, mais acessível, porque aí as pessoas podem realizar aquilo que elas realmente estejam precisando, né? Elas podem ter esse direito delas assegurado. Já que a gente sabe, por exemplo, que muitas coisas estão
né, fora das nossas condições. Então, as ONGs, elas estão aí para ajudar, certo? A gente está vendo aí nessa imagem o globo, né, terrestre, com muitas mãos ao redor desse globo. Isso aí está representando o quê? Está representando a união, as pessoas se unindo para poder ajudar ao próximo, certo? Lembrando o trabalho da ONG, tem aí as mãos levantadas nessa outra imagem, tem o nome voluntário. Lembrando, quem trabalha em ONG tem que trabalhar de forma voluntária, certo? E aqui nós temos a representação de algumas atividades que são oferecidas nas ONGs. Essa primeira imagem que nós estamos vendo aí está representando o quê? O cuidado com o outro. Então, tem ONG, por exemplo, que oferece serviços voltados à área da educação, né? Oferece um reforço escolar para aquelas crianças que tenham uma certa dificuldade ou que não tenha ninguém para ajudar em casa com a lição. Tem essa outra imagem aqui que está representando o que? O cuidado com a natureza. Essa terceira imagem está representando o que? A união. Não é? Então, tem ONG, inclusive, que protege, né? Tem ONGs que protegem a água. A gente sabe que a água é um recurso que, infelizmente, nós temos muita água no nosso planeta, mas, infelizmente, boa parte dessa água não está disponível para que a gente possa usar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a água. E tem pessoas de ONGs, inclusive, que fazem trabalhos para que as pessoas se conscientizem sobre esse gasto, né, esse desperdício de água, sobre a poluição das águas, para que as pessoas parem de desperdiçar e de poluir essa água, certo? Então, aqui, ó, só para a gente relembrar, as ONGs são organizações não governamentais. Essas ONGs são formadas por grupos de pessoas, né, que têm a intenção de ajudar outras pessoas, de ajudar o meio ambiente, tem aquele desejo de ver as coisas melhorarem. Ajudam na sociedade, lembrando a ONG não pode cobrar por nenhum serviço prestado, certo? E diminui essa falta de políticas sociais. A gente sabe que muitas vezes tem ONGs que oferecem serviços na área da saúde, então tem muitas pessoas que não têm condições de marcar uma consulta particular, de pagar um exame. Então, muitas vezes as ONGs podem oferecer fazer alguma campanha, oferecer algum tipo de serviço assim. Lá na página 141, a gente está falando sobre a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Tem alguns países que fazem parte da ONU. Ela foi fundada em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, na Califórnia, certo? Então, é a maior organização internacional do mundo e atualmente fazem parte da ONG 192 países, certo? São 192 países que são membros dessa organização. E tem os países que fazem parte do conselho dessa Organização das Nações Unidas, né? Então, quais são esses países? Estados Unidos, a China, a Rússia, Reino Unido e França fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. E a sede fica localizada em Nova York, a sede da ONU. É por isso que muitas vezes a gente está assistindo televisão e passa,
né? Sempre assim, olha a Organização das Nações Unidas, e principalmente agora, nessa época da pandemia, então fala-se muito nessa ONU. Discutem sobre a questão da vacina, como está a pandemia nos diferentes países, certo? E a ONU, ela tem alguns objetivos. Defender os direitos fundamentais do ser humano. Na aula da semana passada, a gente estudou sobre alguns direitos humanos. Não foi isso? Não vimos todos, claro, porque são muitos, mas nós vimos alguns. Garantir a paz mundial, colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado. Então, a ONU também zela por isso, a questão da paz. A gente sabe que tem alguns países que muitas vezes entram em guerra e quem sofre com isso, muitas vezes morrem pessoas inocentes. São principalmente aquelas que mais sofrem. Buscar mecanismos que promovam o progresso social da nação. O que é esse progresso social? É a melhora na sociedade. As pessoas terem uma vida melhor, as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, as pessoas se desenvolverem nesse aspecto social, as pessoas terem aquilo que elas realmente precisam. Criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional, também é outro direito, é outro objetivo dessa ONU, certo? E lá embaixo vocês têm um quadrinho lá no final da página 141 que é assim: você sabia? As línguas oficiais da ONU são inglês, francês, russo, mandarim, espanhol e árabe. Desde 2 de 1 de 2017, a ONU é presidida pelo secretário-geral português, Antônio Guterres. A ONU é mantida através de contribuições financeiras feitas pelos países membros. Os países que mais contribuem são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. E dia 24 de outubro comemora-se o Dia da ONU. Certo? A gente sabe que são 192 países que são membros, mas esses países que nós falamos agora há pouco são os que mais contribuem, certo? A página 142, vocês vão fazer como atividade de casa, porque tem uma pesquisa para que vocês possam fazer, né? Sexto ano, vocês vão precisando, que vocês são sexto ano, vocês vão precisar pesquisar bastante, certo? E a gente vai fazer agora a 143, certo? 143. A gente tem aí no quinto. Marque um X no que caracteriza uma ONG. Vamos ver o que é que está certo. Foi criada pelo governo. Será que a ONG foi criada pelo governo? Errado, então você não vai marcar a primeira. Entidade sem fins lucrativos. Será que a ONG realmente é uma instituição sem fins lucrativos? Sim. Tem objetivo negativo dentro da sociedade? Será que a ONG é ruim para a sociedade? Não, muito pelo contrário, né? A ONG ajuda bastante. Então, essa terceira frase, ela está errada, você não vai marcar. Fundada pelos valores da democracia, igualdade, liberdade e diversidade. Será que essa frase aí tem alguma coisa a ver com a ONG? Sobre o que a gente falou? Sim. Quarta frase está correta. Define sua vocação política. Será que é isso? Não. Frase errada. Então, só estão corretas as frases, né? No caso, a segunda e a quarta. Certo? São as únicas frases que estão corretas. Então, você só marca elas duas.
Sexto, sobre a ONU, responda as perguntas. Letra A, quando foi criada? A gente até falou do dia, né? Que todo ano tem aquela data específica que é comemorada. Dia 24 de que mês? 24 de outubro, né? Mas aí está falando sobre quando foi criada. Então a gente tem que colocar o ano da fundação também. 24 de outubro de 1945, certo? 24 de outubro de 1945. Na letra B está perguntando por quantos países é formada. A gente viu que tem um monte de países que são membros da ONU. São quantos países? 192, certo? Então, letra B, 192 países, né, que são os que fazem parte, são membros da ONU, certo? Fazem parte da ONU. A gente viu que tem uns que contribuem mais, mas letra C. Quais são suas línguas oficiais? A gente sabe o inglês, né? O inglês é utilizado mundialmente, então inglês, francês, qual é a outra? Russo, mandarim, espanhol e árabe. Inglês, francês, russo, mandarim, espanhol e árabe, certo? Letra D. Quais os países que mais contribuem financeiramente com a ONU? São aqueles países que mais doam, né, dinheiro. Quem são? Estados Unidos, qual outro? Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Certo? Então aí, o quinto, né, relembrando as frases que eram para serem marcadas, entidades sem fins lucrativos, fundada pelos valores da democracia, igualdade, liberdade e diversidade, as letras A e B do sexto, 24 de outubro de 1945, 192 países. A gente viu, falando sobre nós vimos os objetivos das ONGs também, mas lá na parte da ONU tem o objetivo principal. A gente viu os direitos também os objetivos da ONU, também alguns dos objetivos. Mas qual é o objetivo principal? Criar e colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional, o desenvolvimento econômico, a definição de leis internacionais
o respeito aos direitos humanos e o progresso social. É um pouquinho grande mesmo, tá? Porque aí é o objetivo principal. Então envolve vários aspectos, né? Então por isso que ele é um pouquinho grande, tá, gente? Certo? E o oitavo, qual a importância da ONU para a sociedade atual? Defesa dos direitos humanos, né? A principal é o que a ONU defende e muito, certo? Então a maior é a importância mesmo da ONU, né? Que é o que mais ela defende, certo? Então vocês têm como atividade de casa, primeiro, o que são ONGs, vocês vão escrever. O segundo, quais causas você considera importantes para serem trabalhadas pelas ONGs? Por quê? Quais vocês acham que devem ser os trabalhos realizados pelas ONGs? Aí você vai escrever. É uma resposta, um quesito pessoal, você vai dar a sua opinião sobre o que você acha importante, que deveria ser trabalhado, né, mas pelas ONGs. E o terceiro, você vai fazer uma pesquisa. Tem aí, ó, com a ajuda do educador, de um adulto, você vai pesquisar, você pode pedir ajuda aos seus pais para pesquisar também. Pesquise algumas ONGs que atuam no Brasil e a causa que elas defendem e liste nos quadros abaixo. Certo? Temos aí 4 quadrinhos. Então, você pesquisar sobre essa ONG, né? Você vai lá no Google, pesquisa ONGs, então vai aparecer o nome de algumas e vai dizer o que é que elas fazem, que no caso é o que? A causa defendida, certo? E a página 144 tem uma historinha, tem aí o diamante. Um hindu chegou aos arredores de certa aldeia e aí sentou-se para dormir debaixo de uma árvore. Chega correndo então um habitante daquela aldeia e diz, quase sem fôlego: aquela pedra, eu quero aquela pedra. Mas que pedra? Perguntou-lhe o hindu. Ontem à noite eu vi o senhor Shiva e, num sonho, ele disse que eu viesse aos arredores da cidade ao pôr do sol. Aí devia estar o hindu, que me daria uma pedra muito grande e preciosa, que me faria rico para sempre. Então o hindu mexeu na sua mochila e tirou a pedra e foi dizendo: provavelmente é desta que ele lhe falou. Encontrei-a numa trilha da floresta alguns dias atrás. Podes levá-la. E assim falando, ofereceu-lhe a pedra. O homem olhou maravilhado para a pedra. Era um diamante. E talvez o maior jamais visto no mundo. Pegou, pois, o diamante e foi-se embora. Mas quando veio a noite, ele virava de um lado para o outro em sua cama, sem conseguir dormir. Então, rompendo o dia, foi ver novamente o hindu e o despertou, dizendo: Eu quero que me dê, eu quero que me dê essa riqueza que ele tornou possível desfazer-se de um diamante tão grande assim facilmente. Após ler a história, escreva sobre a verdadeira riqueza da vida para você. Então a gente viu aí que o hindu ele não fez questão do diamante,
enquanto o outro ele fez bastante questão, né? Então ele queria, na verdade, a riqueza não era a pedra, a riqueza era a ação da pessoa que não fez questão, né? Que era um gesto nobre, aí, um gesto bonito. Então a pessoa que estava na ganância de querer o diamante levou para casa. Mas quando chegou em casa, que ele foi dormir, ele foi refletir, então ele viu que aquilo ali não era uma riqueza, mas a riqueza era o comportamento do outro. Então você vai escrever o que é a verdadeira riqueza da vida para você. Para você, o que é ser rico? Será que ser rico é só a gente ter muito dinheiro, a gente ter muitas joias? Será que isso realmente é uma riqueza? Então vocês vão dar a opinião de vocês, tá? Tem as linhas aí embaixo, então vocês podem escrever, certo? E hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, tá? Mandem a atividade pelo aplicativo. Qualquer dúvida vocês também podem perguntar, certo?